Olá, pessoal. Oficialmente, boa noite. Sejam bem-vindas ao nosso momento formativo. Hoje nós vamos vivenciar a última reunião da jornada, a reunião 10, tá? E nós temos como tema hoje Pedagogo em Foco, Compartilhamento e Feedback. Todos animados para o último dia? Fechar a jornada, né? Último dia, último encontro dessa jornada, mas nós temos mais 2 jornadas aí nesse ano ainda, né? Para começar, eu trouxe uma música para a gente ouvir, que ela retrata bem esse momento que nós estamos vivenciando hoje, que é o último dia, né? O valeu a pena, todo o esforço, o cansaço, porque eu sei que não é fácil, vocês, né? Muitas já trabalharam o dia todo, já estão cansadas, outras ainda estão trabalhando, né? E mesmo assim vocês estão aqui firme e forte para esse momento. Então, enquanto eu chamo o pessoal que ainda não chegou, nós vamos ouvindo a música. Alguém que cai e se acomoda pelo chão. Não quero ser quem atrapalha a caminhada de alguém. Eu quero me oferecer pra ir buscar o meu irmão lá no deserto, pelo mar ou pelas terras de ninguém. Quero ser alguém que faz, alguém capaz de refletir a tua luz. Quero transmitir a paz que antes já transborda em mim e te traduz. Levar o que faz da minha vida algo que valeu a pena ser. Espalhar pra quem não tem. E quando o fim se aproximar, tudo que eu quero é te abraçar. Quero ser alguém que faz, alguém capaz de refletir a tua luz. Quero transmitir a paz que antes já transborda em mim e te traduz. Levar o que faz da minha vida algo que valeu a pena ser. Valeu a pena capaz de refletir a tua luz. Quero transmitir a paz que antes já transborda em mim e te traduz. Levar o que faz da minha vida algo que valeu a pena ser. Valeu a pena. Quero ser alguém que faz, alguém capaz de refletir a tua luz. Quero transmitir a paz que antes já transborda em mim e te traduz. Levar o que faz da minha vida algo que valeu a pena. Valeu a pena.
Olá, pessoal, boa noite. Para quem eu não cumprimentei ainda, eu tenho certeza que valeu muito a pena, que a gente fez valer a pena, tanto que nós estamos aqui finalizando essa jornada, né? Com muito sucesso, glória a Deus. Seja protagonista desta temporada. Quem poderia ler para mim, por favor? Posso ler. Você é fundamental na nossa jornada de aprendizagem, de aprendizado no GE. Participe ativamente, compartilhe suas ideias e lembre-se de ligar a câmera para registrar sua presença. Sua participação será confirmada dessa forma, conforme previsto no manual do cursista. Para tornar nossa jornada inesquecível, sugerimos que o acesso às reuniões seja feito preferencialmente pelo computador. Exatamente, e hoje mais do que nunca, né? Porque hoje nós vamos ter um momento riquíssimo da apresentação das implementações de vocês. Então é importante, né, estar com a câmera aberta, salvo as pessoas que já, né, explicaram o motivo de não poder abrir a câmera. E estar no computador também é melhor para a gente conseguir enxergar, ver bem certinho o plano, né, que foi implementado pelos nossos colegas. Na nossa agenda de hoje, nós vamos falar dos objetivos, né, da reunião e o cartaz da temporada. Vamos fazer o check-out e a avaliação da jornada. Vamos ter um momento do compartilhamento e a conclusão desse momento formativo. Objetivos. Estamos ao vivo para o último episódio da nossa primeira temporada de 2025. Foram 10 encontros incríveis e hoje vamos fechar com chave de ouro. O que vamos explorar nesse episódio? Nós vamos refletir sobre os aprendizados construídos ao longo dessa jornada, né? Desde lá o primeiro encontro, quando nós fizemos o check-in, depois toda a trajetória, cada episódio que nós vivenciamos, né? Pensando em instrumentos, pensando em evidências, pensando em recomposição da aprendizagem. Valorizar o feedback como ferramenta para aprimorar a prática pedagógica. Então, a gente viu bastante, né, que o feedback formativo, o feedback é uma ferramenta, né, para a formação em serviço, e quando bem usada, ela só traz benefícios. E hoje a gente vai exercitar isso também, porque lá no momento da apresentação, cada um vai dar e vai receber o feedback de um colega. Olha que bacana. Inspirar por meio da troca de experiências entre colegas para transformar a aprendizagem dos estudantes. Essa é uma parte muito, muito rica, né? O compartilhar, o dar e o receber com a experiência do outro e com a nossa experiência. Uma temporada memorável. Tagline é uma frase chamativa que representa a essência de um filme-série. Nesse último encontro, reflita sobre esta temporada que vivenciamos e os momentos e elementos que a tornaram memorável para criar uma tagline. Para realizar a atividade, nós vamos ter 10 minutos. Eu vou compartilhar com vocês o material e eu não coloquei o nome de propósito e já vocês vão entender o porquê. Vocês vão fazer a edição do texto, elaborando uma tagline para essa primeira temporada que você assistiu do GE. Seja criativo e busque destacar a essência dos episódios e o que foi mais significativo para você. Os números mostram nosso crescimento, mas são os compartilhamentos e os vínculos que construímos que revelam o nosso pertencimento. E aí, o material é esse aqui. Eu vou compartilhar com vocês e eu não coloquei o nome porque eu deixei livre para vocês escolherem. Cada página vai fazer referência a um filme, uma série, tá? E aí vocês podem escolher uma imagem, um slide desse, tá? Tem repetido também aqui mais para o final. Então, vocês vão escolher
vão colocar o nome de vocês e vão escrever a tagline. Eu já fiz a minha. Eu escrevi assim: GE, conectando educadores a um futuro de possibilidades e inovações, porque é isso que eu acredito. É nisso, né, que eu me baseio para estar aqui com vocês todas as semanas. Que o GE é o momento da gente compartilhar, que é o momento da gente crescer profissionalmente, né? Trocando experiências com os nossos colegas, né? Aproveitando as possibilidades, aproveitando as inovações, aproveitando a tecnologia que nos permite estar aqui juntos toda semana. Então, eu vou colocar para vocês o link, vocês vão entrar e vão escrever a tagline de vocês. Conforme vocês forem terminando, vão me dando o ok aqui. A Sidneia já terminou.
Pessoal, ok? Vamos ver então o que vocês colocaram. Vai ser assim: eu vou atualizar a página, vou passando, e aí eu vou falar o nome de quem escreveu a frase, a pessoa abre o microfone e fala para nós a frase que escreveu e o porquê. Tem que ser bem rapidinho, 1 minutinho no máximo, combinado? Então vamos lá? Adriane. Professora, não consegui continuar escrevendo, acho que alguém estava comigo. Eu não consegui continuar escrevendo ali. Eu Mas pode já. apresentar. Pode falar o que você ia escrever, depois se arruma. Tá. Tá? Ele ia colocar que é um momento formativo de compartilhamento e troca de ideias em prol do desenvolvimento profissional. Muito bom, Adriane. Palmas para a colega Adriane. A próxima é a Marli. Oi, prof. Vai compartilhar? Não, né? Ah, tá. Já está compartilhando, desculpa. Bom, boa noite, pessoal. O que me chamou a atenção na imagem aqui é que eu vi aqui, né, essa pirâmide aqui, uma referência ao Louvre. Por isso que eu escolhi essa figurinha aqui, gostei. E eu coloquei aqui que compartilhando boas práticas, é o GE, né? Compartilhando boas práticas e enriquecendo nossas ações. Tá? Perfeito, O Marli. grupo de estudo é isso. Perfeito. Ana Cristina. A aprendizagem só se torna significativa quando está conectada com a realidade do aluno e em conjunto com o professor. Eu escolhi essa frase porque, assim, a implementação de início, quando eu vi todos aqueles slides, foi o que mais me deu medo. Mas aí, agora, né, depois que a gente fez e fez junto, em conjunto, né, é bem isso. Se conectar com o professor e entender os alunos foi o que foi enriquecedor para mim, assim. Então, por isso que eu escolhi essa frase. Perfeito, Ana, isso mesmo. Às vezes a gente olha aquele documento e fala assim, meu Deus do céu, o que é isso, né? Depois, quando a gente vai interagindo com ele, a gente vai vendo o significado, vai compreendendo e vai até gostando. Quem que colocou essa frase aqui não pôs o nome? Quem? Bridgerton? Ninguém? A frase é aprender para ensinar, trocando as experiências, né? Foi um curso de experiências. Iracema. Olhou a figurinha. Eu só escrevi ali que foi um curso de muita aprendizagem, envolvimento e esforço. E a recomposição, ela é contínua, ela não tem fim. Ela começa e não termina já. Foi isso. Perfeito, Iracema. Isso mesmo, não tem fim, né? Aqui ninguém. Alessandra. Cada página virada nesse curso foi uma semente plantada. Agora é tempo de florescer com coragem, propósito e paixão. Eu Amei. escolhi essa frase porque eu me identifiquei bastante com o curso. Apesar de eu ficar um pouco com a câmera fechada, que eu tenho uma menina que não sossega. Tranquilo, Alessandra. Amei sua frase. Marjorie. Aprender juntos, descobrindo e aprimorando habilidades e competências rumo a um futuro de transformações. Também eu acredito muito nessa frase mesmo, né? Que aprender junto é muito bom, né? Com certeza, amei a frase também. Aqui ninguém. A Elaine. Boa noite.
Eu até complementei, mas não está aparecendo mais. Será que eu coloquei depois? Acho que agora foi. A primeira vítima da escola é o pedagogo, seja sábio para não despencar. Penso no lado mais sarcástico da situação, porque qualquer coisa que acontece sobra para nós. Ai, ok, Ilane. Teve uma turma que escolheu uma imagem e falou assim, gente, olha, eu escolhi essa imagem que está tudo explodindo, porque nós estamos aqui numa correria e tal, né? Mas cada um faz uma leitura, né? Sidneia. O grupo de estudos é unindo crescimentos para moldar o futuro de uma nação, educadores, sempre aprendizes. Acho que veio para complementar o que a Marjorie ali, o que a outra colega falou, né, que a gente é sempre um aprendiz. E para mim foi muito, muito bom esse curso, porque como eu sou nova, né, de pedagoga na minha escola, tudo é novo para mim, então a troca de experiência me enriqueceu bastante. Sou muito grata a esse grupo aí, a todas vocês, minhas colegas. Que show, Sidneia. Amei sua frase também. A Thelma. Boa noite. GE, uma jornada de aprendizagem essencial para todos que transforma a caminhada profissional. A figura remete, né, ao noturno, gostei por causa dessa imagem, e eu acho que o GE ele vem para fortalecer, né, a nossa caminhada, o nosso profissionalismo, ele acaba sempre embasando e dando mais firmeza de uma forma teórica para a gente executar na prática. Perfeito, Thelma. Amei a frase também. Aqui. Noemi. Então, eu escolhi essa figurinha, né, porque eu acredito que é através da comunicação, né, assertiva, é que a gente consegue transmitir e aprender, né, então esse EGE foi muito bom, foram uma série de informações assertivas e com muita propriedade da parte de todos, tanto da professora quanto dos colegas. Perfeito, obrigada. Aqui, deixa eu ver se tem mais alguém. Marilene. Prof, tô chegando em casa, já respondo a senhora, tá bom? Tá bom, então, é só a frase que você escreveu, tá? Deixa eu ver se tem mais alguém. Foi essa aqui que eu falei, que escolheram lá, que diz, tá tudo explodindo. Rosângela. Oi, Rosângela. Oi. Eu tenho que tirar o fone para falar, que não funciona a parte de falar. Então, eu coloquei formação em serviço para transformar a educação. Como as colegas falaram, né, uma troca de experiência, a gente aprende, vai renovando os conhecimentos, né, e através do relato das colegas, né, a gente vai mudando a nossa prática. E isso é bastante enriquecedor, né, e acaba transformando, né, nem que não seja a educação no geral, mas pelo menos transforma a prática da gente e melhora bastante, né, a escola, a nossa maneira de ver as coisas, né? Perfeito, Rosângela. Deixa eu ver se tem mais alguém que escreveu. Eu acho que... Opa, aqui. Maribel?
Sou eu, professor. Então, eu escolhi essa imagem, que é uma série que eu assisti com meu filho, né? E eles enfrentam monstros, assim, do outro mundo, né? E eu penso, assim, que é bem realidade. Chega as coisas para a gente, muitas vezes, sem a gente estar preparado, né? Sem a gente saber o que a gente vai enfrentar, né? E ela já chega, a gente já tem que lidar com a situação, para depois eles ensinarem a gente como que a gente tem que lidar com isso, né? E, então, eu coloquei, aprendendo a enfrentar monstruosos desafios através da formação em ação. Perfeito, Maribel, isso mesmo. A gente tem que aprender a matar esses monstros aí, né? Porque a nossa educação, ela merece esse esforço nosso. Elaine? Professora, eu seria a primeira a apresentar, mas você pode me jogar mais para frente, porque eu preciso liberar o acesso para o pessoal que vai fazer a prova da EJA. Tranquilo, Elaine. Hora Tá que joia. começar as apresentações, se você não tiver aqui, daí a gente vai passando, tá? Ok, brigadão. Sem problema, por nada. Marilene, você consegue falar agora? Consigo, cheguei. Então, pronto, eu peguei a Anne, né? Porque, coitadinha, a vida dela é toda atropelada, estilo do pedagogo, né? Mais ou menos assim. E eu acho que eu comecei a escrever no outro quadradinho, mas daí tinha a Iracema escrevendo também. Não tem E daí problema. Eu me mudei de quadradinho. Então, Gente, ó, não vamos brigar pelos quadradinhos. então, mas daí agora a minha frase não ficou ali. Só que daí eu tinha colocado assim, GE trocando experiências para ensinar com amor, alguma coisa assim. Porque, tipo, é que nem uma das colegas aí falou, acho que foi a Ana, que a gente, olhando o documento, às vezes a gente se assusta, né? Não sabe como é. E daí, assim, trabalhando ele antes, vendo tudo certinho, aquilo se torna muito fácil. Será que é essa aqui, ó, trocando experiências e aprendendo para ensinar? Isso. Isso, então agora apareceu. Perfeito, pessoal. Nossa, muito lindo. Esse documento tá lá no mural do Classroom, vocês têm acesso, tá? Se vocês quiserem depois fazer uma cópia, vocês podem ficar à vontade. Opa, deixa eu ver aqui. Então, a gente já fez a atividade, né? Já colocamos a nossa frase, a nossa tagline. Agora, a gente vai fazer a avaliação do curso, tá? Então, deixa só eu pegar o link aqui para vocês. E vocês vão, então, avaliar. Parabéns por completar a primeira temporada. Que tal maratonar seus aprendizados e reviver os melhores momentos da sua jornada? Deixe a sua avaliação. Link aqui no chat, tá? Vão preenchendo a avaliação e me deem um ok, certo?
Ok, pessoal? Terminaram? Não? Sim? Então, vamos lá. Aqui nós temos todo o roteiro que nós percorremos, todos os episódios que nós vivenciamos durante essa temporada. Então, nós vivenciamos, né, o episódio 1 com o acolhimento. No episódio 2, falamos sobre a liderança pedagógica. No episódio 3 e também no episódio 9, no nosso caso, episódio 9, nós falamos sobre o SAEB. No episódio 4 e no episódio 5, nós tratamos sobre a recomposição das aprendizagens 1 e 2. No episódio 6 e no episódio 7, falamos sobre o acompanhamento pedagógico 1 e 2. No episódio 8, falamos sobre formas de comunicação e iniciamos as apresentações. E hoje, episódio 10, né, nós temos aí o compartilhamento e o feedback. Chegou a hora de entrar ao vivo. Agora é o momento de transmitir tudo o que produzimos ao longo desta jornada. Apresente sua implementação, destacando as estratégias vivenciadas no seu contexto. Vamos aproveitar esse espaço para compartilhar práticas, refletir sobre essas experiências e explorar novas possibilidades de inovação para a nossa prática. Então, como eu disse para vocês, vocês vão apresentar a atividade de vocês e vão dar o feedback para alguém, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, a Sidneia para fazer o feedback para a nossa colega Elaine. Não sei se ela já voltou, mas ela estava ocupada, ela não ia poder apresentar agora, né? E aí, nós temos depois a Ana. A Rosane vai fazer o feedback para a Ana. Pessoal, vocês têm que escrever o nome de vocês aqui, tá? Para a gente ter a... Professora, eu não consigo escrever o feedback. Oi, quem? Rosane. Tá. Eu tiro você de lá, tá? Eu posso contribuir depois, mas agora, até na hora da apresentação, se eu fosse a primeira com a Adri, eu agradeceria. Tá, pode ser. Vocês duas vão apresentar juntas, não é? Sim. Então tá, então vocês duas já podem começar a se organizar para apresentar. O link dessa planilha tá ali no chat, tá, pessoal? Então, a Rosane e a Adri. Depois da Ana, tá? Tá, Rosane? Ok, professora. Posso apresentar o slide daí, ou se você preferir abrir, eu vou apresentar pela minha implementação e a Rosane vai contribuindo, por quê? Por que nós pedimos para apresentar juntas? Porque nós duas trabalhamos na recomposição das aprendizagens aqui no Núcleo Regional de Educação de Guarapuava, e todo o trabalho ali nós fizemos juntas, né? Compartilhado. Ela é de língua portuguesa, eu sou de matemática. E aí nós tentamos, né, criar subsídios para fortalecer a prática da recomposição em sala de aula. Tá. Podemos... Ok. Posso então, apresentar ali o que você achar melhor. Adriane, espera só um pouquinho. Deixa eu ver aqui a Ana Cristina, que está na frente. Se ela quer apresentar agora ou se ela deixa vocês apresentar primeiro, tá? Pode ser, prof. Elas podem apresentar, não tem problema.
Então, ótimo, pode apresentar, Adriane, a tela, daí vocês vão apresentando a atividade. Ok, acho que eu preciso só que você tire a apresentação que está, professora, por favor. Adri, você vai colocar só o Padlet? Adriane, o teu microfone fechou. Ah, ótimo. Nós vamos apresentar, então, o material que foi o nosso produto de todas as ações que nós desenvolvemos, então, durante esse primeiro trimestre, a partir da organização para recomposição da aprendizagem. Então, como nós tivemos no final do ano passado, nós tivemos um momento em que foi feita uma rubrica para a escolha desses profissionais que estão à frente hoje em sala de aula da recomposição da aprendizagem, e nós percebemos, então, no início do ano, essa necessidade de acompanharmos esses professores. Inicialmente, recebemos, então, a orientação 02, lá em fevereiro, onde essa primeira orientação, ela colocava para nós quais as formas de organizações que as escolas teriam junto à recomposição. Então, nós temos esse primeiro ponto de partida, que é as 2 aulas de recomposição para português e matemática como unidade curricular, onde nós temos, então, o ensino regular. Nós temos, dentro das escolas integrais, no estudo orientado, acontecendo, então, a recomposição, nonos e terceiras séries, e nós temos os profissionais da educação profissional da terceira série, assim como o itinerário integrador dos colégios de campo, onde a recomposição acontece dentro do componente curricular. Então, está em desenvolvimento currículo e dentro de 2 aulas está ocorrendo a recomposição concomitante. Então, nós percebemos já de início a dificuldade da escola se organizar e entender em que modalidade ela estava. Aí veio na sequência, ali, um mês depois, o documento falando da docência compartilhada. E aí houve uma nova reorganização com muitas novidades e desafios, que era o docente trabalhar junto com outro colega. E temos a novidade onde, na unidade curricular, matemática trabalha com matemática, língua portuguesa com língua portuguesa, educação profissional também, né? Cada um com os seus componentes afins, mas o estudo orientado não. O estudo orientado recebe língua portuguesa o professor de matemática, e quem era de matemática recebe o professor de língua portuguesa. Então, aí é mais um desafio do trabalho interdisciplinar. Diante de tudo isso, nós percebemos, então, a importância de ter uma plataforma com todas as orientações, onde nós fizemos compilados das informações mais importantes, a partir de quais materiais eram disponíveis para recomposição, que era o caderno de ementas que está ali, né? Juntamente com quem tem LRCO da recomposição para poder trabalhar. Não eram todos. No primeiro mês de trabalho, somente quem era recomposição para ensino regular. E aí houve, então, essa necessidade, essa percepção para colocar o recorte da recomposição, do LRCO recomposição, dentro do Padlet. Por quê? Porque o professor de estudo orientado, ele não tinha qual era a organização curricular para recomposição, assim como o estudo da educação, o professor da educação profissional e do integrador do campo. Então, foi colocado ali, dentro do Padlet, vocês vão acompanhando, né? Aqui primeiro os documentos. Mais 1 minuto, meninas. Ok, vou tentar ser mais rapidinho. Aí foi colocado todos os materiais, e o núcleo também elaborou um documento para compilar a orientação 0203, onde nós deixamos aqui como que a docência compartilhada iria acontecer dentro de toda essa dinâmica. Aí houve também... Adri. Pois não, pode falar. Ana, nós fizemos ali 23 encontros, né? Alguns encontros em escolas, outros reunimos os professores, né? Trabalhamos ali com mais de 300 pessoas, compartilhando todos esses documentos que a Adriane colocou ali, além
atividades que nós vamos acrescentando nos grupos, compartilhamento. Nós temos um grupo de WhatsApp também com mais de 300 pessoas, os quais nós damos orientações, colocamos ali atividades, trabalhos que os professores desenvolvem, né? E também temos um compartilhamento de ideias, onde são os trabalhos que os professores desenvolvem em sala de aula e nós compilamos para um site do Canva para expor esses trabalhos, né? Que são tão bons e podem auxiliar os demais professores. Além disso, a nossa equipe ali, eu e a Ari elaboramos uma avaliação diagnóstica, onde nós estamos fazendo a primeira devolutiva desses relatórios e verificando as dificuldades que os professores estão encontrando em sala de aulas, e iniciando o segundo ciclo de formações, né, com pedagogos e professores, para que esse trabalho realmente ocorra e se desenvolva. Ela é uma plataforma bem completa, nós não conseguimos mostrar ali para vocês tudo o que tem, porque além disso tem um material ali de correlação que fala dos padrões de desempenho muito importante, que se o professor ele conseguir ele aprender e a ver esses níveis, a trabalhar com esses níveis, ele vai desenvolver um trabalho maravilhoso em sala de aula. Então é importante que ele conheça todo esse material para que o trabalho realmente aconteça. Perfeito, meninas, deu o tempo, nossa, que trabalho maravilhoso. Um trabalho que ele vai passar do lugar onde vocês estão, vai passar, vai quebrar as barreiras, né, do local de trabalho de vocês, ele vai expandir para muitas escolas, ele vai trazer benefício para muitos alunos, para muitos profissionais da educação. O material de vocês é nota 1000, parabéns, meninas. Professora, só para finalizar, uma frasezinha só. Essa parte que a Rosane falou agora da correlação, ela é justamente para conseguir ajudar o pedagogo e o professor, a partir do seu boletim SAEB, ele localizar as habilidades a partir dos descritores, o nível do seu aluno. Então, a partir do seu resultado, como que ele vai fazer o seu planejamento com o que está escrito ali. Então, essa foi a ideia de colocar. E os 22 encontros foi justamente para explorar cada parte desse material e está cada vez aumentando mais, tá? Muito obrigada, professora. Obrigado, Rô. Que bacana, meninas. Deu vontade de participar desses encontros com vocês para aprender junto. Parabéns. Obrigada, professora. Palmas para as meninas, né? E agora quem vai apresentar para nós é a Ana. Eu não sei se a Elaine é antes ou se ela já... Não sei se ela vai conseguir. Eu estou disponível agora. Então pode ser. Pode apresentar então, Elaine. Ok. Pessoal, nós temos 3 minutinhos para apresentação. Esqueci de falar antes, tá? Porque senão não dá tempo de todo mundo apresentar. Então, olha só. A Elaine vai apresentar e quem já vai ficar ali bem esperta para a próxima apresentação é a Ana, tá? Você quer projetar, Ana? Eu achei que você ia, mas eu projeto, só um pouquinho. Tá, eu vou começar a falar então já, bem rapidinho. Então, o meu trabalho, eu sou Elaine, pedagoga no Colégio Estadual Tarsila do Amaral, de São José dos Pinhais, e eu tenho só o 3º ano no período noturno. Então, a recomposição de aprendizagem em matemática, onde foi feito a minha observação e todo o meu trabalho contextualizado. Então, a primeira etapa, análise do contexto, nossos estudantes, eles estavam em 2023 num nível não muito bom. No IDEB, eles se saíram com 4,4, e, assim, há uma esperança, uma leve esperança que seja um pouco melhor dessa vez, mas pelo que a gente conhece as nossas turmas, não tem muita luz no fim do túnel, não. Mas o que a gente conseguir, a gente vai trabalhar com eles para que realmente a gente consiga aproximar um pouco mais, melhorar um pouco mais a questão do aprendizado deles. Porque é uma turma são turmas que, na verdade, são 3 de manhã e 1 à noite,
que também tiveram muita dificuldade porque passaram por uma pandemia, né? E foi feito com os professores de matemática, os professores que fazem a docência compartilhada. No entanto, o feedback eu consegui fazer só com um professor. No primeiro momento, a gente fez análise do contexto, de como que está o colégio em relação ao desenvolvimento dos estudantes, e a partir daí é onde foram feitos alguns combinados de utilizar algumas atividades do RCO, melhorá-las, para então poder trabalhar de forma a atingir os níveis, dentro dos níveis dos estudantes, né? Porque eles já haviam feito as avaliações diagnósticas, então já dava para estipular os níveis. Na observação foi percebido que nem tudo aquilo que a gente combina acontece, né? Eu fiquei um tanto quanto frustrada, porque as aulas elas foram apresentadas tal qual elas estavam lá no RCO, né? Então não foi feito muita adaptação aí. A estratégia, deixa eu só verificar aqui. As estratégias de observação foram a observação de sala de aula, daí o feedback formativo com o professor, né, onde foi sugerido e acordado com o professor que realize ações pontuais com níveis de aprendizado com base nos resultados das avaliações diagnósticas, porque até então nós havíamos tratado mais sobre isso, né, de fazer esses trabalhos por níveis, por serem 2 professores em sala de aula, e para que realmente se intensifique o aprendizado com esses estudantes. E como eu falei, eu fiquei um pouco decepcionada com os encaminhamentos, porque não aconteceram exatamente da forma como era para acontecer, né? Mas eu acredito que com mais encontros, com mais conversa, a gente consiga afinar um pouco mais essas estratégias. Deu o tempo, Elaine. Elaine, parabéns pela tua apresentação, pelo teu trabalho desenvolvido. A gente vê ali as crianças, né, envolvidas, engajadas com a atividade, e tudo isso é o quê? É o resultado de um trabalho muito bem feito. Parabéns, palmas para a colega Elaine. Ana, você quer apresentar a tela? Quer que eu apresente? Eu posso tentar apresentar aqui, professor. Tá. Só tem que ser bem rapidinho, por causa do nosso tempo. Deu certo, né? Deu sim. Então, eu apliquei a minha implementação no colégio em que eu trabalho, Colégio Estadual Cívico Militar Novo Milênio, no 3º ano do itinerário de Matemática e Ciências da Natureza, e essa é uma turma, assim, que a gente disse que ela tem um perfil mais reservado, assim, sabe, de baixa participação. E, num primeiro momento, com a professora, e com todos os professores, na verdade, que a gente está trabalhando isso desde o início do ano, né, a gente fez uma análise do contexto, a questão dos nossos índices, do SAEB, né, das turmas de 2023, e que o nosso objetivo agora é trabalhar com os estudantes que estão nos níveis 0, 1 e 2, porque a maioria da nossa escola está no nível 3, né, mas muitos estão no 0, 1 e 2, que quase ultrapassa o nível 3, na verdade. Então, esse é o nosso foco. Daí, durante a hora de atividade, conversamos com a professora sobre os descritores do SAEB, falei para ela sobre, né, a questão do uso do CAM, que ela ainda não tinha levado a turma. Não sei se falei, mas é a professora de recomposição de matemática, né, que eu estou fazendo, que eu fiz a implementação. E o uso de metodologias ativas. Deixa eu ver para passar. Durante a observação, a frente que eu peguei foi formas de comunicação.
Então, assim, eu classifiquei a aula dela como 4, porque no que eu me propus a observar, que era formas de comunicação, ela foi muito clara, né? Ela era muito objetiva nos comandos dela. Mas a professora, ela estava bem apavorada, assim, até na nossa conversa, porque ela estava perdida e, né, componente curricular novo. Então, o que a gente vai fazer com essa recomposição, né? E ela queria acompanhar a professora de matemática, e até a gente sentava assim, não é bem assim, vamos entender juntas aqui como que funciona, né? Mas ela é muito clara, ela é muito objetiva no que ela fala, então é muito fácil de entender os comandos dela durante a aula. Então, por isso que eu coloquei como excelente. Mas, depois, aí, no feedback, né, que eu conversei com ela, porque a aula dela foi bem de uma forma assim, vamos passar os exercícios, atender individualmente, ela estava com a docente 2 junto, então elas atenderam os alunos, né, correu tudo tranquilo. Só que aí, no feedback, eu falei para ela o seguinte, que ela poderia ter usado práticas, né, diferentes, que a recomposição tá ali, né, para a gente fazer de uma forma diferente, né, e que ela não se apavore muito, porque os simulados não vão ser com base no que está se trabalhando na recomposição, que a recomposição é para ir lá atrás do que o aluno não se apropriou, né, para matemática Ana. entender melhor. Então, assim, para fechar, o que eu gostei é que a professora me chamou de volta, né, semana passada, e disse assim, Ana, vem assistir a próxima aula, porque eu vou fazer uma atividade com rotação de estações e vou trabalhar na quadra. E eles vão fazer o cálculo das figuras geométricas, né, ali na quadra, e a gente vai fazer assim, e vai ser uma avaliação. Então, e tinha marcado para levar eles no cano laboratório também. Então, me deu digo, não, tá funcionando, né? Então, ela deu resultado a nossa conversa, e a gente continua conversando, foi bem bacana. Perfeito, Ana. Tenho certeza que vai dar muito mais resultado. Olha só, né? No começo com medo, com insegurança, mas agora já pedindo ajuda porque viu que deu bom resultado. Parabéns pelo trabalho. Agora quem vai apresentar para nós é a Thelma. Pode ficar à vontade, Thelma. Eu falei uns 2 minutos aqui com o áudio desligado, tá? Vamos. Então, assim, trabalho no colégio, eu não saio Europa da cabeça, colégio agrícola aqui de Toledo, né? Então, a implementação foi numa das turmas do 3º ano, um componente curricular de matemática. Então, a turma, nossa escola, no SAEB, está no nível 3, né, um desempenho maior ou igual a 275, menor que 300. O objetivo da escola como um todo, N ações estão acontecendo, né, como em outras escolas também. Então, o objetivo da escola é planejar essas ações, estratégias para desenvolver essas habilidades do estudante com foco na evolução ali do nível do básico para o adequado. O objetivo do assessoramento pedagógico, aqui do acompanhamento, o principal objetivo era esse convite à reflexão, o aprimoramento da prática pedagógica, né, a partir da análise de todo o contexto, tanto dos resultados, nosso nível de proficiência, como nas possibilidades, as ações, as estratégias que seria possível a gente aplicar. Então, o acompanhamento de hora-atividade, ele se deu com questionamentos propositivos, né, na intenção de instigar a fala da professora, realmente escutar, para conseguir também identificar esses pontos de fragilidade ali para uma futura observação. Então, falamos sobre algumas estratégias de gestão de sala de aula, né, para estimular essa investigação, a interação, a compreensão dos alunos, e como os estudantes assim, poderiam entender sobre todos esses conteúdos propostos e o real objetivo da aula, né? E aí falamos também sobre os descritores,
que a turma tenha apresentado maior dificuldade. Feito isso, então, à frente de... Aí dei algumas sugestões ali já no momento de acompanhamento de atividade para a professora, foi o recurso Khan Academy, que até foi um aprendizado mais eficiente aqui, né, porque a gente acaba o dia a dia não estimulando tanto dessas ferramentas, então foi uma inspiração vinda aqui do GE, e a professora gostou bastante, uma professora nova lá na escola, então ela auxiliou ela bastante, e, enfim, para trabalhar com esses recursos digitais, né, com esse intuito de potencializar. E aí falamos também dos alunos monitores, essa futura indicação de estudantes para o PMA. E aí... Deu o tempo, Thelma, pode finalizar. Tá. E aí, então, a frente de observação foi a organização das coletividades, relacionamento interpessoal. Por quê? Eu percebi que a professora, para a gente seguir nessa questão da recomposição, a gente ainda precisava trabalhar umas questões bem evidentes de gestão de sala de aula, né? Então, estava com bastante dificuldade nessa interação, nessa recepção dos alunos. Então, tinha um certo bloqueio, a professora não estava conseguindo avançar. Então, para fechar, até indiquei algumas técnicas de Lemov para ela, que, inclusive, hoje ela mandou umas fotos. Então, é legal toda essa questão do acompanhamento com essas partes detalhadas, que o professor, ele faz internaliza com mais facilidade essa real intencionalidade, e quando ele dá esse retorno também é muito gratificante, né? Então, você percebeu que teve esse retorno. É isso, né? É rápido, né? Não dá para... É muito rápido. Infelizmente, o tempo é curto, né? Mas a apresentação merece palmas, né? Parabéns pelo trabalho, Thelmas. Tenho certeza, né, que vai render ótimos frutos aí a implementação. Palmas para nossa colega Thelma. E quem vai apresentar para nós agora é a Marilene. Pode apresentar, Pro. Professora, o da Iracema e da Noemi, vamos pedir para a senhora também apresentar, tá bem? Tá. Bom que daí eu já deixo engatilhada aqui, daí não demora muito, né? O meu também, prof. Tá. Deixa só eu colocar aqui, depois já vou colocando. Apresentar. Tá, eu fiz em cima do trabalho da reposição de matemática. A professora Melina, né, ela é uma professora já que trabalha com a gente há um bom tempo, e foi legal que, tipo, eu nem tinha combinado nada com ela, e ela já ia me chamar para fazer também ajudar ela no formador, né? Eu assim, então vamos trabalhar em equipe. Daí eu pensei, qual que é as tuas ideias? Daí nisso ela já foi expondo, né, que ela ia fazer um quiz, matemática e tudo, foi muito legal, e foi bem dinâmico. E a turma, esse terceiro ano, eles têm uma interação muito legal com ela, sabe? Então, ali aparece um momento, né, que ela está batendo o chantilly para fazer uma das provas, e ela acabou usando, através do quiz matemático também, ela usou tanto o Educadron como as estações, né, que separação dos alunos, os jogos, né? Eu acho que tem mais foto ali, prof. Ali, ó, e ela propôs, o interessante é que ela propôs aos alunos os cálculos antes. Então, quando ela estava ali preparando a dinâmica da brincadeira, eles já foram lá trabalhando, fazendo os cálculos, né, em estações, em grupos, para que pudessem depois ver quem que ia vir fazer as respostas ali na brincadeira. E a brincadeira foi a torta na cara. Então, assim, eles aprenderam brincando do jeito que eu acho que todos deveriam aprender, né? É uma forma diferente ali de até se entusiasmar, né? No aprender da matemática, principalmente, né? Que muitos têm dificuldades, né? Queria que seja isso. Pronto. Perfeito, Marilene. Nossa, que delícia aprender assim. A gente costumava fazer torta na cara e sempre foi um sucesso, porque eles querem ver o outro lambecado, né? Então, não, e daí é uma disputa, né? Exatamente. Perfeito. Obrigada. Deixa eu ver agora. É a Marjorie. Marjorie, você quer que eu apresente a tela?
Oi? Não estou ouvindo. Marjorie? Ela deve ter saído. Tá, eu abri. Tá, você tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Ah, tá, não queria abrir meu microfone. Ah, tá. Então, agora está aberto, pode ficar à vontade para apresentar. Tá. Boa noite. Eu trabalho no Colégio Cívico-Militar, né, Prefeito Carlos Massareto, em Apucarana. E a minha implementação foi no 9º ano, em matemática, recomposição das aprendizagens em matemática. O professor Leandro, né, um professor, ele é bem dinâmico, assim, né, antes de pegar essa disciplina, esse componente, né, ele já faz, assim, um trabalho bem dinâmico, assim, com os alunos, então, a gente ficou muito feliz quando ele pegou essa disciplina. E aí ele trabalhou, acho que está na outra parte ali, né, mas, assim, o descritor 20, que é resolver problemas com números inteiros envolvendo as 4 operações, né, que é onde os alunos, ele percebeu que os alunos tinham muita dificuldade, né, ali naquele primeiro momento das etapas ali, né, que nós fizemos uma análise de contexto, atendimento em hora de atividade, e aí nós chegamos, né, a esse descritor, né, que ele trabalhou, né, e resolver, né, o objetivo da aula, então, resolver problemas com números inteiros. E aí, a organização foi em grupo, né, que é a maneira como ele costuma trabalhar, e o objetivo é superar as fragilidades que os estudantes apresentavam, né, e consolidar as habilidades dominadas e promover o avanço das aprendizagens para o próximo nível. E ele usou, assim, acho que ali na foto mostra, né, os dinheirinhos, assim, sabe, de mentirinha ali, ele usou, né, cartolina, quadro de giz, as notas do dinheiro falso, né, e então foi muito, muito legal, assim, os alunos, eles participaram ativamente, né, foi utilizado as técnicas, né, as metodologias ativas, as técnicas de Lemov, que foi todo mundo escreve, todos juntos, e o quadro papel, onde eles transcreveram ali, cada grupo recebeu uma situação problema, né, e aí eles tinham que resolver, e todo mundo participou, e foi muito bom, sabe, e o objetivo, ele foi atingido. Então, assim, para finalizar, né, porque, assim, os resultados, né, eles dependem desse acompanhamento, né, que é um processo que visa levar à melhoria dos níveis de aprendizagem, né, no caso ali, o 9º ano em matemática, ele estava no nível 3, né, e o objetivo é eles avançarem para o nível 4. E o SAEB estava no 5, no fundamental, e a meta é 5.3, que nós pretendemos chegar. Obrigada. Perfeito, Marjorie. Parabéns pelo trabalho, olha lá, todo mundo participando, vivenciando, engajado, né? Esse é o nosso objetivo, que as crianças aprendam com significado, né? Parabéns pelo teu trabalho. Obrigada. Agora, quem vai apresentar para nós é a Sidneia. Bora lá, então. Só um instantinho que está abrindo aqui, já vai aparecer na tela. Boa noite para vocês. Boa noite. Então, prof, o meu colégio, ele é estadual, né, indígena, e nós não temos a recomposição das aprendizagens devido ao número de alunos. Então, a minha implementação foi baseada na Prova Paraná. Deixa eu só me achar. Tem uma foto
ali onde diz as evidências, prof, se puder achar para nós, que é o momento que eu fiz o Está feedback. aqui nas evidências. Isso, acho que é para cima, que tem a imagem de dois alunos fazendo a leitura. Então, a gente trabalhou focando a leitura e a escrita, português e matemática, né? Tipo, a gente abordou como se fosse a recomposição. Mas por que o foco mais na língua portuguesa? Devido à língua materna, que os alunos têm muita dificuldade de falar e escrever. O nosso colégio, ele atende alunos indígenas e não indígenas. Aí, se a prof puder estar passando a fotinho as outras fotos, ali é o momento que os professores, eles se dividiram em grupos para trabalhar como que nós iríamos abordar essas duas disciplinas, né? Então, o que foi criado? A gente pegou, durante o estudo planejamento, as notas, né, os índices lá do BI e da Prova Paraná, e observou a grande dificuldade nessas duas disciplinas. Uma, por causa da língua materna, né, que os nossos alunos não indígenas, eles têm muita dificuldade tanto na pronúncia quanto na escrita. Aí foi desenvolvido projetos interdisciplinares com todas as turmas. Os professores de Caigangue, eles transcrevem no português e no Caigangue, fazendo essa mediação que os alunos consigam compreender as duas línguas. E a matemática também foi trabalhada na língua materna e com projetos lúdicos, né? E fazendo tipo que o aluno seja protagonista. Ali nessa fotinho tem um projeto ali. A gente faz desde o ensino infantil até o ensino médio esses projetos. É um projeto bem forte, que está dando bons resultados no colégio, e agora a gente implementou que o aluno seja protagonista. Então, cada 15 dias, o aluno, com 2 professores coordenador, vai desenvolver um projeto para trabalhar português e matemática, mas também pode abranger as outras disciplinas, mediando nas 2 línguas, para que todos consigam compreender. Isso está dando bastante resultado no nosso colégio, a gente está conseguindo com que eles avancem na oralidade, na escuta, e não deixando, né, a cultura, a identidade dos nossos alunos indígenas. Aqui a gente tem o momento dos projetinhos dos professores, onde eles estão explicando, né? Também a gente faz uso das plataformas, eles trabalham a escrita dentro da língua materna e o português, e passam na plataforma, na língua materna, os textos. Acho que seria isso, prof. Fiz bem resumido, não sei se alguma dúvida, alguém quer perguntar? Deu tempo. Ótimo. Nossa, muito bacana, a sua realidade é totalmente diferente da nossa, mas aí um trabalho, né, que foi adaptado, que foi colocado em prática com significado dentro da realidade indígena. Parabéns, Sidneia. Nota 1000. Obrigada. Agora, gente, não tem mais ninguém aqui inscrito para apresentar. Quem vai apresentar agora? Pode ser Noemi e Iracema? Pode. A Noemi e a Iracema vão apresentar juntas, isso? Isso, nós fizemos juntos o trabalho, professora. Tá, então tá. Eu vou apresentar aqui o da Noemi, mas é a mesma? É, a mesma. Tá. É igual. Então, professora, assim, a gente trabalhou durante a hora atividade, né, orientando o professor de matemática, de recomposição, usamos a instrução, a matriz de proficiência do SAEB, questionamos o professor quanto ao relacionar as dificuldades da escola, né, identificado no último SAEB, com as habilidades correspondentes à matriz. Consultamos também a escala para identificar as aulas que estão focadas nas habilidades e descritores com os quais os alunos têm mais dificuldade.
Também selecionamos as aulas específicas que abordem as dificuldades identificadas no SAEB e que são alinhadas com os descritores da matriz de proficiência. Apresentamos as aulas selecionadas ao professor, destacando descritores e habilidades trabalhados em cada turma, as aulas do RCO. Discutimos também com o professor como essas aulas podem ser implementadas de maneira mais eficaz para o aluno, considerando o contexto da turma, as metodologias de ensino e os recursos disponíveis. Na aula de matemática, há uma ênfase na resolução de problemas, como podemos utilizar problemas mais contextualizados para engajar os estudantes e ajudá-los a aplicar a teoria na prática. Planejamos a execução das aulas dentro do calendário letivo, garantindo um tempo suficiente para a prática das habilidades trabalhadas. Também definimos que a forma de monitoramento contínuo, como a aplicação de simulados ou avaliações formativas para verificar se os alunos estão avançando nas habilidades trabalhadas. Combinamos com eles para realizar encontros periódicos com o professor e o professor, o docente 2, né, para avaliar o progresso dos alunos e ajustar as estratégias necessárias. Fizemos também com ele uma revisão dos principais conceitos, abordando durante os encontros, né, como os descritores da matriz de proficiência, estratégia de recuperação de aprendizagem e metodologias de ensino diferenciadas. Enfatizamos a importância de identificar as lacunas de aprendizagem e como elas impactam no desempenho do SAEB. Então, acho que seria isso, professora, numa forma mais minimizada, né, o trabalho que as primeiras colegas apresentaram lá, a Adriane, né, usamos a instrução, usamos o RCO, também a prova Paraná, né, para identificar, então, as lacunas e aonde a gente deve melhorar, né, a metodologia e também as atividades para que a gente consiga elevar o nível do SAEB. Perfeito, meninas. A Noemi quer fazer alguma colocação? Essa é a Iracema. Essa é a Noemi que está falando. A Iracema vai falar agora. Ah, tá. O desempenho na sala de aula. E esse nosso professor é um professor muito proativo, sabe? E ele tem, assim, uma gestão de sala de aula muito legal. E no dia, então, que a gente participou na sala de aula, após todo esse trabalho, foi organizado um layout na sala de aula, né? Aquele trabalho em grupo, com todos os níveis, né? Que foi diagnosticado. E em cada grupo tinha diferentes níveis. A gente viu, assim, que todos os alunos participaram ali conforme a foto. O professor usou a técnica SQA, né? Eu sei, eu quero saber, eu quero aprender. E a gente percebeu, assim, um grande envolvimento dos estudantes. As aulas ficaram maravilhosas. Todos queriam dar a sua opinião. Os que sabiam mais tomaram conta, explicavam para os outros. E achamos, assim, aquilo que eu já falei no começo, que a recomposição começou e eu acho que não vai ter fim, porque o trabalho foi muito gostoso e muito produtivo. Acho que valeu a pena. Que nem diz a professora, foi cansativo, né? Mas o resultado final, eu acho que devemos continuar assim. Valeu a pena. Com certeza, meninas, vale muito a pena, porque as crianças, os adolescentes, eles absorvem bastante o que a gente traz para eles. E eles também percebem quando a gente não está preparado, né? E quando a gente está organizado, com intencionalidade, não tem como dar errado. Parabéns pelo trabalho desenvolvido por vocês. Isso, e tanto que continua que o professor agora, cada resultado que ele tem, ele vem correndo mostrar. A diretora também está encantada e diz, continue, meninas, queremos ver o resultado no SAEB. Olha Pode contar conosco. Obrigada, professora. Show. Obrigada, colegas. Parabéns, meninas.
Obrigada. Quem vai apresentar agora? Quem não apresentou ainda? Pessoal, vale 25 pontos a apresentação. Quem não apresentou ainda? A Maribel já apresentou? Eu apresentei na quarta passada, professora. Não sei que a senhora queira que eu apresente de novo. Não, se você já apresentou, já apresentou. É que eu estou olhando aqui na lista. Tá. Tá? Então tá bom. Pessoal, quem não apresentou ainda? Juliana. A Juliana não está. Deixa eu ver aqui. Alessandra já apresentou, né? Não. Não? Vamos apresentar agora então, Alessandra? Sim, dá para a prof colocar lá para mim? Sim, sim. Eu acho que não tem aqui o feedback, Alessandra. Só aqui, a síntese. Tá aqui. Sim. É para eu ter colocado, só que eu esqueci das fotos. Depois eu volto lá em cima nas fotos, tá? Não, eu não coloquei fotos. Eu esqueci de tirar. Aqui tem algumas, ó. Ah, tá. Essas. Uhum. As da aula, essa mais do colégio. Daí da aula eu acabei não tirando. Então, pode ficar à vontade. Tá, então eu fiz a implementação na aula de matemática. Essa professora também é de recomposição de aprendizagem. E ela é uma docente muito boa. Ela se destaca pela qualidade das aulas dela. Ela abordou metodologia ativa. Ela tem uma forma clara e objetiva de passar o conteúdo para os alunos. Ela atendeu o objetivo da minha implementação. Os alunos entendem bastante o que ela passa. E ela começou em sala de aula com uma situação-problema, situações envolvendo as 4 operações e números decimais. Daí ela levou eles para o laboratório. Aqui eu estou meio perdido, que eu não consegui achar no meu computador esse slide. E daí ela apresentou o Khan Academy e deixou eles um tempo para eles ver o que ela estava fazendo. E depois eles ficaram sozinhos, de acordo com o que ela propôs para eles. Então, cada um foi no seu computador. A escola é nível 6. Tem uma boa pontuação, acho que é 7,4. E é a segunda nota do Paraná. E eles querem continuar com essa meta, não baixar de 7. Eu sinto muito porque agora eu peguei atestado também. Estou prestes a parir. E a professora teve uma cirurgia de última hora. Também os alunos estão sem professora. Isso é uma pena, porque o atestado dela é de 60 dias, e daí acaba que os alunos vão perder um pouco. Mas eles são 19 alunos, e é uma turma bem boa. Então, o diretor, ele é formado em matemática, e daí ele está suprindo essa necessidade. Então, é bem resumido, mas os estudantes, eles gostaram bastante da plataforma, já vinham praticando, e os resultados destacados, então, foram a autonomia do aluno, o aprimoramento das competências sociais, emocionais, e o cumprimento das metas de aprendizagem. Os pontos positivos, então, destaca-se a clareza na condução da aula, o clima escolar, a eficácia da gestão do tempo da professora, dos recursos tecnológicos, da aplicação das metodologias ativas
e o incentivo à participação do aluno, ao aluno ser o protagonista do aprendizado. E é isso. Deu tempo, Alessandra. Parabéns pela atividade. Daqui a pouco vai estar com um bebezinho aí, que gostoso, que delícia. Depois de amanhã. Depois de amanhã já! Olha só. Deve estar ansiosa, né? Bastante. É o primeiro, Alessandra? Oi? É o primeiro bebê? Não, é o último. É o último? Já tem 3. Ai, que bom, então. Beleza, então. Parabéns. Obrigada. Pela atividade desenvolvida, a escola é maravilhosa, né? Nossa, que bom, show de bola. Tenho certeza que você vai sair de licença, mas a sementinha da aprendizagem foi plantada lá na escola. Parabéns. Sim. Obrigada. Agora, quem vai apresentar para nós é a Rosângela. Oi, Rosângela, você já apresentou? Rosângela? Oi? Oi? Pode ser. Eu vou apresentar. Compartilha, por favor. Sim. Aqui. Eu coloquei de forma bem resumida ali, né? A atividade ela foi realizada, primeiramente foi feita a análise do contexto, né? Os dados da escola, mas a gente já conhecia a turma, que no ano passado essa turma, as turmas do 8º ano da escola, elas tinham muita dificuldade, muito indisciplinadas, muito desinteressadas também. Então, a gente, né, tem que estar trabalhando de uma forma diferenciada, foi colocado novas regras ali para eles, foi feito vários combinados, porque a questão maior das turmas que ficaram os nossos 9º anos não aprendem por causa da indisciplina, está melhorando bastante agora, e a gente está trabalhando bastante atividade prática. A professora da recomposição foi indicada pela diretora, então ela já conhecia esses alunos, ela já havia trabalhado, é uma pessoa que tem vontade de trabalhar, ela vai em busca de ideias para trabalhar de forma diferenciada. Então, da minha parte, está sendo mais fácil, né, essa orientação, porque vai muito do querer do professor também, dele ter vontade de fazer coisa diferente, de aprender, né, de te ouvir ali no atendimento da hora de atividade. Então, como eu já conhecia a turma, né, a gente sabe quais são as dificuldades, né, quais são as capacidades deles, né, a gente pegou uma aula juntamente com a professora ali, fizemos uns combinados e decidimos por uma atividade prática trabalhar fração. E a gente fez um quebra-cabeça de fração que eles foram fazendo, recortando e colando em grupo no trabalho. Tem uma foto ali, para cima tem mais fotos ali que deu para fazer na aula. Aqui dá para ver ali o cartaz com o quebra-cabeça. Essa transformação, transformar a fração em número, essa transformação de fração e eu entender o que é uma fração, o que é uma parte do todo, o que é o todo, eles têm muita dificuldade. Eles participaram bastante, interagiram bem, e eu achei que a aula foi bem produtiva, né? Depois, no dia da observação, né, eu achei que a professora introduziu bem a aula, organizou as equipes ali, né, os grupos que seriam, né, queriam trabalhar, ela não deixou eles escolherem que grupo que iam trabalhar, e também foi uma coisa boa, porque ela colocou alunos com maior dificuldade, com menos dificuldades, e ela mesma montou esses grupos, que ela já tinha dado uma balinha de uma cor diferente para separar esses grupos. Aí, no final, a gente realizou o feedback, né, com a professora. Eu elogiei bastante a aula, porque eu achei que foi bastante produtiva. E, juntamente com a professora, a gente chegou à conclusão de que faltou atividades de fixação. E daí ela fez, numa próxima aula, essas atividades de fixação.
E foi essa a minha implementação ali. Perfeito, Rosângela, parabéns pelo trabalho, muito bem desenvolvido também, né? Tenho certeza que vai ficar marcada ali na memória das crianças, né? Porque você vê ali o engajamento deles na hora de realizar a atividade. Parabéns, então, para a nossa colega Rosângela. Pessoal, todo mundo apresentou, né? Deixa eu ver, só está faltando a colega Juliana. Adriane. Professora, só lembrando que eu sou da turma AF, daí eu estava ontem em viagem, por isso que eu apresentei hoje, que eu vi que falta a nota de apresentação, que você já deu um feedback para mim. Daí, como você tem bastante alunos, só estou lembrando. Obrigada pela possibilidade que você me deu de apresentar hoje, tá? Adriane, pode ficar bem tranquila que eu já fiz a alteração da nota no RCO, já entrei em contato com a minha tutora, já falei para ela, já está com presença, só ali no Classroom que eu ainda não ajeitei, tá? Quero agradecer a oportunidade. Obrigada, professora. Imagina, querida, imagina. O importante é vocês participarem, né? Deixa eu pegar aqui. Então. Não está aparecendo o meu nome ali de cursista na apresentação, nessa tabela, planilha? Alessandra, é que as que não tinham colocado o nome que eu fui apresentando, eu não coloquei, mas vocês podem colocar ali também, tá? Não consegui. Deixa eu colocar aqui, Alessandra. Eu não coloquei o nome da Alessandra e nem da Rosângela. Uma vai fazer feedback para a outra, tá? Já está aqui. Deixa eu colocar aqui. Prof, eu avaliei a pessoa errada. Quem? Era para mim ter avaliado a Thelma e eu avaliei a Ana. Não tem problema. Quem era para ter avaliado a Ana, avalia. Vamos ver se está todo mundo aqui com feedback. Espera aí. Está faltando a avaliação, o feedback da Ana, da Thelma. Está faltando da Alessandra e da Rosângela, que eu coloquei agora. E do resto já está todas com feedback. E da Rosane também não tem. Eu também não. Quem mais está sem? Marilene. Vou colocar para você. Pessoal, entra lá na nossa... Nossa, tem alguém com o microfone ligado, está dando som. Peraí, deixa eu desligar aqui. É a Rosângela. Entrem lá no link da nossa tabela, né, do nosso formulário lá, e vão dando o feedback ali conforme está o nome, tá? Ó, quem está na coluna do cursista é quem apresentou. Daí tem lá, cursista que fará o feedback. Daí está o nome de quem tem que dar o feedback. Para quem, tá? Então, a Ana tem que receber da Adriane e da Rosane, né? Eu coloquei só a Adriane, mas é das duas. A Thelma vai receber da Marilene. A Marilene já recebeu da Ana. Não, prof, fui eu que avaliei a Ana, eu troquei ali, eu não olhei lá em cima. Mas eu escrevi embaixo, prof, daí, que eu vi que a Marilene já coloquei embaixo. Então, agora a Thelma... A Marilene que está embaixo. Mas veja lá quem tem que dar o feedback, dá para a pessoa que está mais certinho. Professora, eu não entendi aonde que eu vou para fazer... No link que eu coloquei aqui, da nossa planilha. Vou pôr de novo, tá? Na mensagem? É, aqui no chat. Ó, vou pôr novamente, tá? Você coloca, por favor? Sim, já coloquei. Tá. Pessoal, então a gente fez aqui o compartilhamento, né? E para concluir, nossa maratona pela Jornada 1 chega ao fim, mas os episódios que vivemos juntos e o desejo por novas temporadas continuam. Sua participação ativa foi essencial para o sucesso da GE. Com sua experiência e engajamento, você ajudou a construir um aprendizado mais significativo para nossos alunos,
criando conexões e ampliando os horizontes da educação. Obrigada por acompanhar essa temporada conosco. Nos vemos na jornada 2 para mais uma maratona de conhecimento. 10º episódio do GE, concluído com sucesso. Vamos registrar com um print? Então, vamos lá. Todo mundo bem animado, com a mãozinha erguida, né? Para aparecer o nome bem visível na fotinha. Vamos lá. Só um pouquinho. 1, 2, 3. Vamos colocar lá para não esquecer, né? Só um instantinho. Achei aqui. Meninas, quero desejar a vocês um descanso merecido agora do GE, né? Vão ter uns dias aí para descansar, fechamento de trimestre agora também, né? É bom ter essa aliviada aí da formação. Espero vocês na próxima jornada, convido a todas a participarem junto comigo, né? Com o tema Pedagogo em Foco, uma vez que ele não se repete, ele é um trabalho contínuo, tá? Então, muito obrigada pela participação de vocês, pelo engajamento, pelo comprometimento. Através das implementações, das apresentações, a gente evidencia, né, o comprometimento de vocês. Parabéns. Prof, quando abre inscrição para o próximo? Ó, eu estou fazendo um combinado assim. Como eu não sei exatamente o dia, eu vou deixar os grupos abertos e aí eu coloco lá o link, a data bem certinho. Vai ficar adormecido. A hora que sair algo sobre o GE, eu coloco lá daí. Pode ser? Ok, obrigada, professora. Por nada, gente. Um abraço a todas. Obrigada pelas para contribuições. todas. Alessandra, bom parto! Bom parto, Bom amiga. parto. Que Deus abençoe. Deus abençoe, que o bebê venha com muita saúde. Muita saúde. Amém. Deus abençoe vocês. Professora, você é bem bacana.